O que antes parecia tranquilo, agora está bem preocupante. As cidades do interior não são imunes ao coronavírus. Em Andradas, os primeiros casos apareceram no mês de maio, com 3 pacientes. Em junho, o aumento já foi grande, chegando a 18. Mas deste para julho é que a situação se complicou ainda mais. Os casos saltaram para 80 e até o final do mês chegou à marca de 101. Nós estamos bastante preocupados com esse aumento de casos. Ele reflete o movimento de uma cidade que continua trabalhando, que continua se movimentando, né? Porém, é muita preocupação, principalmente a nível de notificações, que aumentou consideravelmente, mas também, principalmente, de casos positivos. Outros dados importantes apontam um avanço rápido e também o perfil dos pacientes. Até o dia 30 de julho, quando Andradas tinha 97 casos, destes, 50 são homens e 47 mulheres. Na faixa etária dos homens, 2 casos são de pessoas com idade entre 11 e 20 anos. De 21 a 30 anos, 11 casos. De 31 a 40 anos, 10 casos. De 41 a 50, 9 casos. De 51 a 59 e acima de 60 anos, 10 casos. Já em relação às mulheres, tem uma paciente com idade entre 0 e 10 anos. De 11 a 20 anos, 1 caso. De 21 a 30, 7 casos. De 31 a 40 anos. De 41 a 50 anos. E 51 a 59 anos, 9 casos entre cada faixa etária. E acima de 60 anos, são 11 casos. Todas as faixas etárias tiveram casos, incluso nós tivemos crianças, abaixo de 10 anos, sendo notificadas e até testando positivo, uma grande porcentagem. A faixa mais afetada, João, é aquela faixa economicamente ativa, a partir aí dos 20 anos até os 59 anos. Essa faixa apresenta aí mais de 60%, está entre 60% a 70%, tanto de notificações como também de casos positivos. Além dos casos, infelizmente, Andradas também já teve óbitos. Até nesta segunda-feira, 3 de agosto, o balanço aponta 4 mortes. 3 envolveram pessoas com idade superior a 80 anos e com problemas de saúde. Em relação aos óbitos, o que a gente observa? São pessoas já com uma idade acima aí de 80 anos. A gente tem uma paciente de 59 anos que ela não se infectou aqui, que ela faleceu fora do município. Ela era paciente renal e uma transplantada, que teve aí um agravo, foi para São Paulo e lá então ela faleceu. Então, nós consideramos óbitos de Andradas 3 casos. São 2 mulheres e 1 homem. São pessoas já acima de 80 anos e que tinham também comorbidades, que tinham agravos de saúde. De acordo com o setor de vigilância em saúde, não são apenas os confirmados que preocupam. Os monitorados também significam sinal de alerta. Até o dia 1º de agosto, eram 200 pessoas e entre elas podem estar pacientes positivos. A pessoa monitorada é uma pessoa que está tendo ou teve sinais e sintomas gripais. Então, febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, tosse. Então, todas as pessoas que apresentam sinais e sintomas, essas pessoas precisam ser monitoradas, E a gente vai acompanhando a evolução desses sinais e sintomas. O que são pessoas que testaram positivas? São pessoas que foram monitoradas e que lá no 8º, 10º dia fizeram o teste e testaram positivas. Tendo hoje 200 pessoas monitoradas, a gente não sabe se é influenza ou se é Covid. Importante, então, isolar essas pessoas para evitar a propagação desses vírus, tanto influenza quanto Covid. Agora sim, a gente estima aí, se a gente tem 200 pessoas monitoradas,
Se 20% delas, né, apresentarem, né, der positivo para a Covid, cada pessoa que testar positivo, né, segundo a ciência, ela transmite para 3 ou 4 pessoas. Então, assim, muito importante nesse momento, né, que as pessoas que estão sendo monitoradas, as pessoas com sinais e sintomas, né, elas evitem circular, né, que elas cumpram esse isolamento, que elas façam de tudo para que, principalmente no núcleo familiar, não haja transmissão. O período é de cuidado e de muita consciência. O mês de agosto está apenas começando e as expectativas não são muito animadoras. Ou previne, ou todos terão que arcar com as consequências. Os vírus respiratórios são potencialmente transmissíveis, tanto da influenza como da Covid. Então, não existe outro caminho senão o isolamento dessa pessoa e o monitoramento, né? E a gente testar essa pessoa. É um mês muito complicado para a gente, esse mês de agosto. O clima ainda ele continua mais fresco, muito seco, bastante seco, propício aí para os vírus respiratórios, né? E aqueles casos que não estão notificados, mas que estão circulando pelos supermercados, pelos bancos, pelas praças, pelos bares, né? Muito preocupante isso. Não está escrito na testa de ninguém que essa pessoa é portador do vírus. A gente sabe que os sintomáticos, eles até procuram um serviço de saúde. Mas e aqueles assintomáticos, que não apresentam sinais e sintomas? Então, essa é a nossa grande preocupação. A gente espera um aumento nesse mês de agosto, devido a essa conjuntura que nós estamos vivendo nesse momento. Andradas aderiu ao programa Minas Consciente, criado pelo governo do estado, que traça planos para a retomada gradual dos segmentos. Um lockdown não está descartado. O Minas Consciente é uma consequência. Não adianta a gente aderir, né, a uma onda, aí, a um projeto de Estado, se a própria cidade, a população de Andradas não se conscientizar que esse momento depende de cada um de nós. Não está descartado um lockdown. É a última coisa que a gente gostaria realmente. Porém, é muito preocupante os números, né? E principalmente o que a gente mais monitora são aqueles agravos de saúde, né? As pessoas com comorbidades, pessoas já acima de 60 anos, que podem vir ocupar leitos de UTI. Essa é a nossa grande preocupação. A maioria dos casos são casos leves, mas quando a gente começar a ter casos mais graves e casos que realmente, né, ocupem aí os serviços de saúde de uma maneira que superlote, principalmente os leitos de UTI, então isso realmente acredito que a gente vai ter que tomar, né, medidas mais drásticas.